dias difíceis, em dias que não há uma justiça perfeita, mas podemos ter certeza de que, apesar de os dias piorarem daqui para frente, de acordo com 2 Timóteo capítulo 3, os últimos dias serão terríveis, difíceis, perigosos, porque os homens serão cada vez mais amantes de si mesmos, contenciosos, implacáveis. Os dias serão piores. E o livro de Apocalipse também tem nos mostrado isso, que o futuro será cada vez pior. Mas a boa notícia é que nós não precisamos viver desanimados. A boa notícia é que nós podemos saber que Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no controle do que está acontecendo hoje e estará no controle de tudo aquilo que virá a acontecer no futuro. Quando nós colocamos os nossos olhos firmes em nosso Senhor Jesus, então tudo fica diferente. Apesar das falhas humanas, apesar das injustiças dos homens, olhando para Cristo nós podemos encontrar segurança e ter a certeza de que os dias poderão ser melhores com Cristo, apesar das falhas e injustiças dos homens. Podemos ter a certeza de que o Senhor Jesus prevalecerá e com Ele todos aqueles que creem nele, todos os seus seguidores. Vamos para o texto então que nos ensina um pouco mais sobre isso, que é Apocalipse 19, versículo 11 em diante. E leiamos então esta passagem tão especial das Escrituras. Diz assim o texto da palavra de Deus: Vi o céu aberto. Veja mais uma vez que é João que está descrevendo as revelações do futuro. E eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montado em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo: todas as aves que voam pelo meio do céu, venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta que, com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Nós vemos que esse texto nos mostra uma sequência de eventos do livro de Apocalipse. Nós já falamos isso algumas vezes. Nós já vimos os 5 selos, nós já vimos as 7 selos, 7 trombetas, também já vimos também as 7 taças, sendo declaradas ali várias questões de julgamento do Senhor sobre os que estarão sobre a terra. Estamos falando sobre a grande tribulação descrita no livro de Apocalipse, que termina com a volta de Cristo, que se encerra com o que é chamado de bodas do Cordeiro, ou seja, o encontro de Cristo com a sua igreja. E nós entendemos que João, o autor do livro, ele estava com um intuito de tranquilizar a igreja daquele primeiro século, todos os crentes do primeiro século, com a mensagem de que a igreja poderia ter certeza que, apesar do avanço do mal, apesar do avanço naquela época do Império Romano, apesar do avanço das grandes perseguições, a igreja poderia descansar a respeito daquilo que Cristo está fazendo e que fará no futuro.
Da mesma forma, nós podemos entender da mesma forma que, apesar dos atos injustos, apesar das coisas erradas acontecerem neste mundo, podemos ter certeza que o juiz incomparável está no controle de todas as coisas. Devemos saber, então, que o julgamento do incomparável Rei dos Reis, o julgamento do juiz incomparável, o Senhor dos Senhores, sobre os inimigos de Deus, será um julgamento justo e perfeito. E devemos entender que essa mensagem deve nos levar a uma resposta. O povo de Deus deve descansar nele. O povo de Deus tem que descansar no juiz incomparável, nos seus planos perfeitos, deve ter certeza de que Cristo será vitorioso sobre todas as investidas do mal. O mal não vai prevalecer contra a igreja do Senhor e contra os seus planos. Esse texto que nós acabamos de ler, é fácil de nós notarmos que ele está dividido em 3 blocos. Você nota a expressão vi, ou seja, o verbo de primeira pessoa que João está usando aqui. No versículo 11 ele diz, vi o céu aberto. No versículo 17, então, vi um anjo. No 19, e vi a besta. Ou seja, temos 3 cenários sendo descritos aqui, ou 3 sessões. Então vamos pensar nessas 3 sessões e refletir sobre essa mensagem a respeito do controle de Deus do futuro e o julgamento perfeito do juiz incomparável. Na primeira sessão, nós podemos ver a revelação do Rei dos Reis, a revelação do Senhor dos Senhores, a apresentação daquele que está no controle de todas as coisas. Temos aqui a apresentação do juiz. O versículo 11 diz que aquele que vai aparecer, que é Cristo Jesus, ele vai julgar com justiça. Ele vai reger as nações com cetro de ferro, com símbolo da sua autoridade, do seu governo. Ele estará na frente de todos e ele vai fazer tudo acontecer como deve acontecer com plena justiça. O livro de Apocalipse, como nós já vimos até aqui, é um livro das revelações de Cristo. No versículo 1 do capítulo 1, a gente já vê isso. O livro começa assim, revelações de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Revelação de Cristo. Então, quem está sendo revelado aqui? Quem está sendo apresentado aqui? Jesus. Jesus está sendo apresentado como um juiz incomparável, cheio de autoridade, cheio de poder. Sabe o que isso tem que nos fazer pensar? Que o que importa nessa vida é estar do lado de Cristo. Nós não precisamos de um juiz humano que possa nos ajudar. Nós não precisamos de pessoas que têm conhecimentos de leis e de tantas outras coisas. Nós não precisamos de pessoas de influência. Nós precisamos de estar ao lado de Jesus. Porque estando ao lado de Jesus, estaremos do lado daquele que é o juiz incomparável. Então, quem é que pode nos dar mais tranquilidade nas questões dessa vida? Além de Jesus? Ninguém. Temos que ter confiança naquilo que Cristo está fazendo, em quem Cristo é. Então, nós olhamos aqui para esse texto e podemos saber que, apesar dos problemas da vida, o importante é entender quem é Jesus. E o texto, então, apresenta Jesus. Primeiramente, falando sobre os seus nomes. Os seus nomes. Os nomes do juiz incomparável. Veja quantos nomes são citados aqui a respeito de Jesus. Primeiro, ele é chamado de fiel e verdadeiro. Fiel e verdadeiro. Ou seja, a igreja, os seguidores de Jesus, os santos, mesmo passando por aflições, precisam ser lembrados que Cristo é fiel. Precisam ser lembrados de que Cristo não os abandona e nem abandonará, pois as suas promessas são verdadeiras. Na hora da angústia, o importante é lembrar de quem é Jesus. Ele é fiel e verdadeiro. Ele não falha. Talvez alguma pessoa já tenha falhado com você, mas se você estiver sempre com Jesus, tenha certeza de que Ele é fiel e verdadeiro, mesmo nas situações de dificuldade que nós viemos a enfrentar. Ele é fiel e verdadeiro. Ele tem um nome, como diz o texto, que será escrito que ninguém conhece. Isso é muito interessante. No céu, ainda estaremos aprendendo mais sobre o nosso Senhor. Porque é impossível nesta vida nós o conhecermos plenamente e perfeitamente. Deve ser o nosso desejo diário, constante, de querer saber mais sobre quem é Jesus,
lendo as Escrituras, aprendendo mais sobre Ele. Mas ainda, quando nós estivermos com Ele nos céus, ainda teremos coisas para aprender sobre Ele. Isso mostra o quanto que nós somos limitados e o quanto que Ele é grandioso e majestoso. Nós também vemos aqui que Ele é o Verbo de Deus. Lá em João, capítulo 1, essa expressão foi usada. E foi dito ali que o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. O Verbo estava face a face com Deus. O Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Está falando então sobre Jesus Cristo. Está falando sobre aquele que é a mensagem de Deus. Ele é a palavra perfeita de Deus, apresentada a todos nós. Além de Verbo de Deus, ele também é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, no versículo 16. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Possivelmente, no progresso aqui da passagem, nós estamos chegando no ponto alto da apresentação dos nomes de Cristo. Ele é o Verbo de Deus, ele tem um nome indescritível, ele é fiel, ele é verdadeiro, mas acima de todas as coisas, ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem é que governa a sua vida? Não é você. Quem é que governa a sua vida? Homem, não é sua esposa. Apesar que parece que às vezes é, né? Mas quem é que governa todas as coisas? Cristo Jesus. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é soberano, ele é incomparável. Não é então a ONU que tem controle sobre as coisas deste mundo. Não é o grupo do G8, os países mais ricos do mundo, que tem controle sobre todas as coisas. Não são os terroristas armados com armas potentes que querem causar o terror no mundo, que tem controle sobre todas as coisas. Quem tem controle sobre tudo e todos é um, Cristo Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. João e as igrejas do Apocalipse, consequentemente todos nós hoje, também devemos sempre nos lembrar, como eles tinham que se lembrar naquela época, que o Império Romano não era o Império todo poderoso. Nós devemos lembrar hoje que não é nenhum império, não é nenhum grande governo que controla todas as coisas. Não é o seu chefe, não é o seu patrão, não é essas pessoas, não são elas. Cristo reina todas as coisas, sobre todas as coisas. Cristo, além de ter os seus nomes apresentados, ele é descrito também de forma muito sublime. Veja na sequência do texto que, primeiramente, o versículo diz que ele está nos céus. Veja o versículo 11. Vi o céu aberto. Vi o céu aberto. Cristo subiu ao céu. Logo depois da sua ressurreição, ele passou alguns dias na terra com seus discípulos, com seus seguidores, e de acordo com Atos, capítulo 1, versículos 9 a 11, em especial, quando Cristo está voltando aos céus, os anjos ali, que estavam acompanhando aquele momento, olharam para os discípulos e falaram: ei, por que vocês estão assim? Lembre-se que esse Jesus que foi levado aos céus, do meio de vocês, ele voltará. Assim como vocês o viram sair, ele voltará. E quando voltará? Ele voltará de forma semelhante ao que aconteceu na subida dele, em Atos capítulo 1, aqui no capítulo 19 de Apocalipse. Ele voltará. Porque ele está na sua habitação, ele está nos céus. Porém, é importante lembrar que Jesus ele não é alguém preso a um lugar único, porque ele tem um atributo divino, que é o atributo da onipresença. É por isso que ele disse no sermão, ou melhor, na grande comissão, que ele está e estará com todos aqueles que pregam o evangelho. Estarei com vocês até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Cristo está com você aonde você estiver. Cristo está com você aonde você estiver durante a semana. Isso tem que te levar a uma vida de santidade e temor. Isso também tem que te levar a uma convicção de que Ele está com você, te ajudando e te apoiando. E cuidado com aquele erro aquele texto fora de contexto que diz: aonde há 2 ou 3, ali eu estarei no meio deles. Cristo está com você onde você estiver, sozinho, tá? Não fique achando que você tem que ter mais 2 ou 3 para Cristo estar com você. Aquele texto é um texto bem usado, errado, quando as pessoas têm pouca gente no culto de oração, né? E aí citam um versículo. O que importa, né, irmãos? É que aonde há 2 ou 3, ou naquelas reuniões de
ministérios de homens, de mulheres, às vezes só tem um pouquinho de gente. Então onde há 2 ou 3, tenha certeza que se você estiver sozinho, Jesus está com você. Porque Ele é onipresente. Mas nesse caso aqui, está sendo descrito a sua volta dos céus. Na primeira vinda, Cristo veio ao mundo de forma muito simples. Ele nem teve um lugar especial para ser recebido neste mundo. Não havia lugar para ele na cidade. Ele foi para a estrebaria. Ele nasceu em um lugar simples. Mas a sua segunda vinda será uma vida majestosa. E nós podemos ver isso na descrição da sua postura de autoridade. Ele será o cavaleiro, num cavalo branco, com autoridade, aquele que governa todas as coisas. E aqui ele vai estar diante de todos com essa postura, não agora como um simples bebê, mas como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Veja um pouco mais da sua descrição. Como é que serão seus olhos? Seus olhos serão como chama de fogo. Imagine João descrevendo isso, olhando para Jesus e vendo algo que ele está descrevendo a respeito do futuro, e usa essa expressão: seus olhos são como chama de fogo. Será que você já passou por uma situação como eu já passei, especialmente na infância, de quando você fez alguma coisa errada na sua vida, você nem falou o que fez, mas o seu pai te olhou e você pensou, já sabe. Aquele olhar de ele sabe. Muito mais do que isso, é o que João estava descrevendo aqui. Cristo como aquele que tem um olhar perfeito, um julgamento perfeito, um olhar perscrutador, que vê todas as coisas. E esse era Cristo visto pelo apóstolo João. E também com sua cabeça com muitos diademas ou coroas, descrevendo a sua autoridade, seu governo, sua soberania. E ainda veja que ele estava manchado com sangue. Cristo o vitorioso, que derrotará os seus adversários, que não haverá como alguém se levantar contra ele. Ele será apresentado como este Rei dos Reis, juiz incomparável. Sabe o que nós podemos notar aqui com toda essa descrição? De certa forma, é um contraste com o que nós já vimos nos capítulos anteriores, especialmente nos capítulos 13 de Apocalipse, quando nós vemos a descrição da besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, e aquela descrição tão horrível de 2 seres que serão capacitados pelo maligno para agirem nos últimos dias. Mas aqui nós temos a descrição de beleza, de um rei único e incomparável. Enquanto o anticristo é chamado de besta, um animal feroz, selvagem, enquanto o falso profeta é descrito como também um animal, Cristo é apresentado como aquele que tem uma beleza única, majestoso, magnífico, imponente. Ninguém pode ser comparado a ele. Sabe o que isso deve nos ensinar? Deve nos ensinar que o nosso Deus, ele é muito maior do que nós conseguimos descrevê-lo. E os nossos cultos têm que falar sobre a sua grandeza. O nosso tempo de devocional tem que falar sobre a sua majestade. Porque facilmente podemos ser levados pelas pregações desse mundo, que parece que tem mais o homem como centro de um culto do que o Deus que tem que ser recebido, ou melhor, que tem que ser adorado, porque ele é digno, único e incomparável. Parece que os cultos por aí, evangélicos, falam mais de o que eu posso dar para o homem, o que o homem tem que receber, do que falar sobre a grandeza de Deus. Adoremos o nosso Deus como aquele que é incomparável. O desespero nessa vida só surge quando o nosso olhar não está voltado para a majestade do nosso Senhor. Há tranquilidade e há descanso quando nós entendemos quem é o nosso Deus. João não tinha palavras para descrever esse maravilhoso Senhor. E devemos sempre reverenciar o seu nome com todo respeito também. Vimos aqui os nomes, a revelação, a descrição de Jesus, mas olha algo especial no versículo 14. A companhia do juiz incomparável. Uma companhia única.
seguido pelo seu exército, ou seguido pelo exército do céu, montados em cavalos brancos e vestidos num linho finíssimo, branco e puro. Jesus voltará com o seu exército montado em cavalos brancos. Como será isso? Grandioso, muito belo. Eu não sei se você já... Obrigado. Não sei se você já teve oportunidades, né? Alguns, acho que muitos aqui, mas quem é de cidade, de São Paulo, como eu, quando é que eu montei num cavalo na minha vida? Certa vez eu fui num hotel fazenda, e aí então estava de férias. Falei, vou ter uma experiência agora de montar em um cavalo. Era um cavalo bem manso, né? Mas a dificuldade já era subir nele, né? Enfim, consegui subir. Mas não foi uma boa experiência. Eu estava com... Eu não queria falar, mas eu vou falar, né? Estava com meu filho, Davi, pequenininho. Não foi uma boa aventura. Detalhes eu darei depois, para aqueles interessados, né? Mas sabe, apesar de eu não saber conduzir um cavalo, isso nem é o mais importante nessa história. É ficar simplesmente imaginando como Cristo é tão grandioso e a sua volta será impactante. E não há palavras para descrever essa grandiosidade, mas uma das coisas que João colocou é, olha, ele vai ser o cavaleiro, ele vai estar num cavalo branco e vai estar acompanhado do exército dos céus, montado a cavalo. Cristo, desta vez, ele não virá para buscar o seu povo. Ele está voltando com o seu povo. Ele virá buscar a sua igreja em 1 Tessalonicenses 4, ou seja, no arrebatamento, no encontro com ele nos ares. Mas depois de ser passado o tempo lá nos céus, enquanto a terra está passando pela grande tribulação, chegará o dia de voltar para o reino milenar. E assim Cristo volta com o seu povo. No meio desse povo, nós podemos imaginar que estarão aqui também os santos do Antigo Testamento, podemos entender que estarão aqui os santos, aqueles salvos durante a grande tribulação, estarão também alguns anjos, como diz Mateus 25:31. Mateus 25:31 diz, quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então os anjos virão com o Senhor, mas quem não está, com certeza estará aqui? Quem com certeza? A igreja, chamada aqui no versículo 8, veja no versículo 8, capítulo 19, versículo 8, da seguinte forma, a ela foi permitido vestir-se, ou seja, a noiva receberá um linho finíssimo, uma vestimenta especial, resplandecente e pura, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E esse vestido especial da noiva está aqui mais uma vez descrito nos versículos que estamos vendo. Então a igreja voltará assim, com o Senhor. Esse exército não vai precisar lutar, apenas vai acompanhar o vitorioso Jesus Cristo para a implantação do seu reino. A igreja virá para reinar, não para lutar. Mais uma vez, um grande privilégio da igreja. A igreja não será derrotada. Ela estará ao lado do vencedor. Mesmo que alguns tenham passado pela morte, como nos dias de João. Mesmo que alguns tenham passado pela morte nos dias das perseguições da história da igreja. Mesmo que ainda hoje algumas pessoas estejam sendo mortas por causa da fé, especialmente na janela 10/40, aqueles países de grande perseguição ao evangelho. Mesmo que essas pessoas estejam morrendo, eles não foram derrotados. Eles não foram colocados numa posição de um miserável. Mas a morte não é o fim para aqueles que creem em Jesus Cristo. Há uma descrição daquilo que acontecerá no futuro. E todos aqueles que são do Senhor Jesus virão ao lado do vencedor e serão chamados de vencedores entre todos aqueles que passam por essas dificuldades. A vida não termina, então, com a morte neste mundo. Os salvos estarão para sempre com o Senhor. E uma afirmação importante que devemos destacar aqui é a revelação do juiz incomparável,
deve evocar um sentimento de medo e pavor para os perdidos, e um sentimento de gratidão para os salvos. Vejamos a segunda seção do texto de Apocalipse 19. A segunda seção descreve a convocação para a grande ceia de Deus. Aqui temos um anúncio da condenação. Veja que há uma convocação, no versículo 17, uma convocação para quem? Quem é que está sendo chamado aí? Notou? Quem é que está sendo chamado? Homens? Não, quem está sendo chamado são as aves. As aves estão sendo chamadas aqui. No futuro, então, nesse momento da volta de Cristo, a palavra não será mais voltada para os homens. Os homens já terão tido as suas oportunidades por meio dos 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças. Agora chegou ao fim. Deus não fala mais com os homens. Agora, as aves serão chamadas, porque o tempo dos homens terá acabado. Haverá uma convocação. E a grande ceia será servida. Veja o versículo 17. Venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus. Temos aqui um contraste com as bodas do Cordeiro apresentadas nos versículos anteriores. As bodas do Cordeiro será aquele encontro único, especial, entre os salvos, a igreja e Jesus Cristo. Tomara que você participe desta bodas do Cordeiro. Crendo em Jesus Cristo hoje, você estará ali como igreja, como noiva, participando desse encontro com Jesus. E que você não seja um participante da grande ceia de Deus do versículo 17. Porque aqueles que estarão na grande ceia de Deus, no versículo 17, ou serão as aves, ou serão as carnes que serão servidas. Que você não seja, então, a carne servida naquele dia. Aqui temos esse contraste, então, de uma ceia das bodas do Cordeiro com essa ceia terrível que será servida às aves dos céus. Quem é que será servido, então? Quais serão as carnes servidas? Versículo 18. Olha o que diz o texto. Para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. O que isso nos mostra? Nos mostra que reis, comandantes, poderosos, cavalos e cavaleiros, livres, escravos, pequenos, grandes, todos aqueles que rejeitaram a Cristo, independentemente do seu status social, independentemente da sua posição, da sua questão econômica, independentemente da sua idade, não importa. Todos aqueles que rejeitaram ou rejeitarão a Cristo estarão, neste momento, sendo servidos como o alimento para as aves que virão devorar a sua carne. Ou seja, algo terrível aqui. Mas sabe o que isso mostra? Que o pecado não tem faixa etária. Pecado é algo que adultos podem participar, crianças e adolescentes podem participar. A natureza pecaminosa não tem classe econômica. A rebeldia contra a palavra de Deus e a rejeição a Cristo podem ser manifestadas por quaisquer pessoas. Comandantes, poderosos, livres, escravos, tanto faz. Somente Cristo pode libertar o ser humano. Somente Cristo Jesus pode ser o meio de salvação. Não é a questão do dinheiro, não é a questão da sua posição, não é a sua questão de status que pode te levar a uma situação diferente. Posição e status não livram ninguém da condenação eterna. Autoridade e poder terrenos, autoridade e poder terreno, podem até resolver questões neste mundo, por conta das influências, por conta do envolvimento com pessoas poderosas, mas não tem valor nenhum nas questões espirituais. Cristo é o único meio de salvação. Por fim, vejamos essa terceira seção, versículo 19 em diante. Nós já vimos então a revelação do Rei dos Reis, nós vimos a convocação do Rei dos Reis e juiz incomparável para a grande ceia de Deus,
E agora temos aqui uma descrição da condenação dos inimigos de Deus. 19 a 21, parte final aqui do capítulo 19. Nós temos aqui a execução da condenação. De certa forma, podemos ver isso aqui como a primeira parte da condenação. Porque no capítulo 20, nós vamos falar um pouco mais sobre essa condenação, envolvendo outro grande responsável por todas as questões do mal no nosso mundo. Mas quem estará aqui condenado? Leemos aqui mais uma vez o versículo 20 e 21. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois, ou seja, a besta e o falso profeta, foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. E no versículo 21, os outros, ou seja, aqueles que virão para formar esse exército contra o juízo incomparável. Então, primeiramente, quem está aqui? Os inimigos de Deus. Esses seres aliados de Satanás, chamados de besta, que é o anticristo, e também o falso profeta, ou a besta da terra, lá de Apocalipse 13. E também, veja, os reis da terra e os seus exércitos. Agora, veja a soberba desses inimigos. Versículo 19. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, esses reis poderosos, né, reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército, ou seja, a guerra contra o Rei dos Reis, Cristo Jesus, e a sua igreja e todos os seus santos. Uma soberba. Como é que alguém pode contemplar essa majestade de Cristo, esse seu olhar tão perfeito? Como é que alguém pode olhar para os seus nomes como o Verbo de Deus, como aquele que é único, incomparável, e ainda ter o desejo de guerrear contra ele? Vemos aqui uma das marcas da humanidade que rejeita Cristo. Soberba, orgulho, achar que a sua interpretação a respeito das questões espirituais é mais certa e mais precisa do que a Bíblia diz ou do que o próprio Cristo Jesus diz. É isso que nós vemos nos dias de hoje. A academia está cheia de pessoas soberbas. As escolas estão cheias de pessoas soberbas. A nossa sociedade está cheia de pessoas orgulhosas que não acreditam nos detalhes da Bíblia, porque eles acreditam que eles têm as melhores respostas para as questões da humanidade. Nós vemos que a tendência do ser humano é sempre de se levantar contra Deus. E mesmo num caso como este, de contemplar a majestade de Cristo Jesus, ainda podemos ver pessoas que vão se levantar contra e vão tentar guerrear contra Cristo, o que é uma expressão de soberba. Mas a condenação é certa. A condenação está descrita aqui nos versículos que nós já lemos. A besta e o falso profeta serão presos e também serão lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Os feitos do falso profeta são dignos de condenação. Tudo o que ele fará já o faz ser condenado. Mas aqui temos uma descrição do versículo 20 que é bem interessante, porque diz que ele seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. O poder de Satanás estará dando autoridade para estes seres, entre eles o falso profeta, a ponto de pregar mensagens que fará com que a multidão o siga. Mas ainda assim será uma multidão responsável pelos seus próprios pecados e suas escolhas. Mas ele terá um poder de sedução único. E ele vai ser condenado por isso, o falso profeta, com a sua falsa mensagem. Mas tem um detalhe também interessante aqui. Quem é que vai ser lançado lá? Todos os que não adoram a Deus. Por quê? Porque somente Deus é digno de adoração.
Um pouco atrás aqui, nos versículos que nós vimos no capítulo 19, nós vimos quando, no versículo 10, quando João, o apóstolo, se prostrou diante do anjo. E o anjo diz: levanta-te, eu sou servo como você, adore a Deus. E agora nós vemos que aqueles que vão ser lançados no lago de fogo serão aqueles que não adoraram a Deus. O que isso mostra? Que Deus deseja a adoração. A sua igreja deve adorá-lo sempre. Nós devemos investir tempo das nossas vidas para adorar o nosso Deus. Não para adorarmos a nós mesmos, não para adorarmos pessoas, mas para adorarmos unicamente a Ele. Existimos para este fim, unicamente para a sua glória. E quem não faz isso é digno de ser lançado no lago de fogo, que é um lugar para aqueles que não se arrependeram. O lago de fogo não é um lugar para pessoas que pecaram, simplesmente porque pecaram. O lago de fogo é um lugar para quem não se arrepende dos seus pecados. Portanto, hoje, mesmo que você tenha cometido pecado contra Deus, contra pessoas, você pode se arrepender e se tornar imediatamente um santo perdoado, salvo por Cristo Jesus. Não importa o que você tenha feito na vida, mas você precisa reconhecer que é um pecador e se entregar a Ele. Como a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, como nós vimos hoje cedo, né? Falando sobre a realidade de que todos nós somos o quê? Pecadores, e que carecemos da glória de Deus, somos destituídos da glória de Deus, e que o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. A condenação dos reis da terra e seus exércitos está aqui no versículo 21 e descrita como tudo acontecerá. Não só o anticristo e o falso profeta serão condenados, mas os reis da terra serão a ceia das aves. Versículo 21 termina: e todas as aves se fartaram nas suas carnes, ou se fartaram das suas carnes. Mortos, aqueles que se levantarão contra Deus serão mortos, e mortos pelo Rei dos Reis, Cristo Jesus. Mas é que Cristo é amor. Eu vejo que o Antigo Testamento fala de um Deus justo, assim, rigoroso, mas no Novo Testamento temos um Jesus que ama todo mundo e tal. Sim, Cristo é amor, mas Ele também é justo. E é Ele que vai, com a sua espada, que sairá da sua boca, matar todos aqueles que o rejeitaram. Esse é Cristo Jesus, porque Ele está dando oportunidade, chama pessoas para se arrepender, mas também Ele vai aplicar exatamente aquilo que Ele tem dito: a justiça. Todos aqueles que não se arrependem já estão condenados. Serão lançados no lago de fogo que queima com enxofre. Aqui temos então a descrição dos poderosos da terra. Agora, de qual lado você quer estar? Uma coisa tão óbvia. Será que você deseja estar do lado daqueles que serão derrotados? Que serão mortos, serão julgados e condenados? Para você estar no lugar certo, você precisa, em vida, aqui, neste mundo, seguir a Jesus Cristo. Reconhecer que você é um pecador e que você só pode ter vida eterna com Ele, unicamente com Ele. Então faça parte hoje do exército daqueles que vão acompanhar Jesus Cristo na sua volta. Decida hoje e não faça parte do grupo de aliados de Satanás, que nós vamos ver a sua condenação no próximo sermão de Apocalipse 20. O juiz incomparável. Nesse texto nós vimos essas três sessões que apresentaram a revelação do Rei dos Reis, também a convocação para essa grande ceia e também a condenação dos inimigos de Deus. O que devemos guardar bem em nossos corações é que o julgamento do incomparável juiz, o julgamento do incomparável Rei dos Reis e Senhor dos Senhores não terá falhas. Será executado perfeitamente. E todos aqueles que hoje não têm feito a decisão de seguir a Jesus
serão chamados e identificados como inimigos de Deus. E aqueles que viverão aqueles últimos dias da grande tribulação serão condenados, julgados pelo justo juiz, de forma perfeita. A mensagem dessa profecia é enfatizar que Cristo será vitorioso, mesmo na aparência de vitória do mal. O mal não vai prevalecer. João e a igreja do primeiro século tinham que entender isso. Nós todos hoje temos que entender a mesma coisa. Deus está no controle de tudo. E se Cristo fará isso no futuro, podemos ter certeza de que hoje nossas vidas também estão debaixo do seu controle justo e perfeito. Se Cristo fará isso no futuro, conforme descrito em Apocalipse, será que ele também não é assim hoje? Claro que é. Ele está no controle de tudo. Ele é perfeito no que faz. Então, descansemos nas mãos do nosso Senhor. Confiemos nele. Não tenhamos medos e receios de homens. Tenhamos simplesmente temor e reverência do nosso grande Deus. Porque é ele que faz todas as coisas perfeitas. Amém. Vamos orar. Senhor, mais uma vez queremos expressar nossa gratidão a Ti por Tua palavra que é viva e eficaz. Senhor, nos ajude a entendermos perfeitamente a Tua grandeza, que os olhos de nossos corações consigam enxergar essa majestade, essa Sua posição única e sublime, para crescermos na nossa plena confiança no Senhor e para crescermos no descansar em Ti. Os dias de hoje podem ser difíceis, mas o Senhor é o Cristo Jesus, que está sobre todos e tudo. Obrigado pelo plano de salvação, seu plano de redenção. E olhamos para esse texto e vemos que a igreja será vitoriosa. Isso já é algo certo. Já temos certeza disso. Mas também, ó Deus, que essa mensagem nos leve à urgência da pregação da palavra. Nos use para sermos testemunhas do Senhor, especialmente durante essa semana, que estaremos nos preparando para sábado, que teremos essa programação de IBC Portas Abertas. Nós queremos alcançar pessoas, nós queremos ter oportunidade de anunciar Cristo, nós queremos atrair pessoas para conhecer o Evangelho. Nos ajude, nos abençoe com as estratégias que estaremos utilizando, mas principalmente que o seu povo tenha coragem e ousadia de falar sobre aquele que é incomparável para todas as pessoas que tiverem oportunidade. No nome dele é que nós oramos. Amém.